nosso Novamente de hoje retoma a conversa que foi realizada ontem nas transmissões, ou na transmissão, melhor dizendo, ali da nossa celebração, do nosso culto, todo domingo às 10 da manhã. Ontem falamos sobre esse assunto que é Lucas capítulo 6, versículo 1 a 11. Quero ler o texto e a gente vai bater um papo sobre isso hoje aqui. O texto ele é dividido em duas partes. A primeira delas é do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Aconteceu que num sábado, passando Jesus pela seara, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: Nem ao menos tende lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado. O segundo momento desse texto, uma segunda história dentro do mesmo texto de Lucas, está a partir do versículo 6, que diz: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Gente, Lucas, isso porque é uma questão aí de internet, que ela entra aqui no modo problema e aí a gente tem problema. Deixa eu ver onde é que nós estamos, ver o que eu vou fazer. Pronto. Bom, eu li o texto de Lucas capítulo 6, de 1 a 11. Você leia o texto e você vai entender sobre o que nós estamos conversando hoje. O texto mostra dois acontecimentos que ocorreram no sábado. Ambos acontecimentos trouxeram problemas, porque os fariseus condenaram o que Jesus fez no sábado. E justamente por ser sábado. Sábado era parte da lei, o Shabá, guardar o sábado. E o que é que nós precisamos entender é que a lei, ela é, naquele momento histórico, o centro da religião de Israel. A partir do período do exílio babilônico, o que acontece é isso: o templo é destruído e a lei ganha uma notoriedade muito grande. As sinagogas são construídas e são efetivadas como um lugar de ensino e de valorização da lei. Então, o cumprimento da lei para o judeu, ele se torna o sinônimo do culto. Agora não tem mais templo para fazer sacrifício, então eu cumpro a lei. Foi uma maneira que a religião de Israel criou para que continuassem fazendo o seu culto, a sua adoração a Deus. A lei, ela ganha uma importância tão grande que você encontra homens que obedeciam mais à lei do que a Deus. É isso que está acontecendo aqui. Jesus faz algumas coisas no sábado e os fariseus questionam a Jesus. Por quê? Porque a lei dizia que o sábado a gente não pode fazer nada. Eles não podiam fazer nada. E em Lucas 6, de 1 a 11, você encontra Jesus primeiro colhendo espigas com os discípulos e curando um homem na mão, que tinha uma das mãos ressequida, um problema físico daquele homem. E a questão aqui é que Jesus faz isso no sábado, ele não guarda o sábado. Lá em Êxodo 20, versículo 8, você encontrará a lei dizendo que o sábado tem que ser guardado. Bem, o que acontece é que Jesus ele está, desde o começo aqui de Lucas, nós estamos percebendo isso, Jesus está ressignificando a lei e trazendo a realidade da lei
para o coração de Deus. Por isso é que ele acolhe os excluídos, ele cura leprosos, ninguém podia tocar em leproso, mas ele toca. Ninguém podia conversar com mulheres, mas ele conversa. Ele conversa com um publicano e chama um publicano para ser seu discípulo. Jesus, ele é subversivo nesse sentido, porque o evangelho é subversivo. E essa ação subversiva não é à toa. Ela tem como objetivo denunciar esse apego exagerado e inadequado à lei que despreza o próprio coração de quem fez a lei e quem deu a lei ao homem, que é Deus. Então Jesus faz isso nos seus discursos e na sua prática. Aqui nós temos dois momentos onde Jesus faz isso claramente. O primeiro deles, como está ali no versículo 1 ao 5, em Lucas 6, o que nós temos? Jesus e os discípulos comendo num campo de espigas e eles são condenados por isso. E essa condenação ela nem se justifica, porque Levítico nos mostra, a gente conversou já sobre isso, quando o tema aqui do novamente tem sido os excluídos, a lei protegia pessoas que não tinham renda, que não tinham como ganhar sua vida, não tinham comida. E é o caso de Jesus e os seus discípulos, que se identificavam com essa realidade, porque Jesus mesmo diz lá em Mateus que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E Jesus, utilizando a própria lei, vai comer num campo. Né? Ele não podia guardar para si e levar para casa para comer no outro dia, porque uma outra lei lá em Deuteronômio 23 proibia essas pessoas de fazer isso. Jesus estava vivendo a lei, colhendo para comer naquele dia e não ficar com fome. Mas os fariseus, o que é que eles queriam? Que Jesus cumprisse o Shabá. Então nós temos um confronto aqui. Uma lei dizendo colha e viva, e os fariseus dizendo é Shabá, você não pode fazer isso, ainda que você fique com fome. Esse é o problema. Eles guardavam o sábado de maneira legalista. Para eles, o ponto de partida quanto à guarda do sábado, sempre eram as regras da sua religião. Eles não se importavam com as pessoas. Eles mostravam mesquinhez, egoísmo, e era uma religião fajuta mesmo. Diante desse questionamento, o que é que Jesus diz? Ele conta a história de Davi, uma história que está em 1 Samuel 21, quando Davi, na cidade de Nobe, ele encontra com o sacerdote Aimeleque, ele está sendo perseguido por Saul. Ele vai até esse sacerdote, pede comida e o sacerdote diz, eu não tenho, só tenho os pães da proposição. Davi diz, tudo bem, vamos comer esses pães mesmo, porque estamos aqui santificados e vamos fazer isso. Davi é realmente um cara diferente, que está lá no Antigo Testamento, mas com uma visão da graça de Deus. E Jesus, ele faz isso. Davi prefere a vida. E é assim que a lei realmente foi criada. A lei valoriza a vida, dá valor à vida. E Jesus, entre as duas leis, ali em conflito, prefere a vida. Inclusive se apresentando como o Senhor do sábado. Marcos, ao descrever esse mesmo episódio, Jesus diz lá aquilo que Marcos registra em Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Essa interpretação de vocês é o que Jesus está dizendo aos fariseus, ela está equivocada. Guardar o sábado não pode ser uma situação que traga morte, punição. Eu vim aqui para vocês se lembrarem disso, perceberem isso e reinterpretarem a lei. Aqueles homens não queriam fazer isso, é claro. Jesus, diferente dos fariseus, ele preservava a lei, a primazia dele era fazer o bem, era escolher a vida e viver o bem. Eu disse ontem que às vezes nós transformamos aquilo que é bom em algo ruim, como os fariseus gostavam de fazer. Sábado quer dizer descanso. Sábado quer dizer entrega, o Shabá, a ideia. A gente hoje não guarda o sábado, mas o princípio é descanse em Deus. O princípio é, não adianta você trabalhar como um louco. Quem te dá
é Deus. Não adianta a sentinela vigiar a cidade se Deus não guardar lá a cidade. Quem faz é Deus, quem nos dá é Deus. Acontece que nós hoje somos tomados por uma necessidade de produção muito grande. Vivemos numa sociedade que é tomada por um sentimento de produtividade. A gente chama isso de espírito de época. Espírito de época. Vivemos assim. Todo mundo quer produzir, todo mundo quer fazer. E se você não faz e não produz, você está fora dessa realidade e você é condenado por isso. É o capitalismo, que é cercado por metas, resultados, ferramentas de produtividade. Pessoas morrem de tanto trabalhar. Hoje, eu falei ontem que o burnout é alguma coisa comum dentro do ambiente de trabalho. E nós criamos um ambiente que é estressante, do cansaço, da loucura. Deus não quer isso. Ele não criou o homem como alguém que explora o próximo e nem que explora a si mesmo, como muitos de nós fazemos. Ele não quis e nunca quis, não quer que o homem lute para ter aquilo que Deus lhe dá de graça. Então, minha conversa ontem, e eu faço isso rapidamente hoje também aqui, é nós começarmos a perceber se a gente não tem ido por esse caminho da produção, da realização, porque fazemos uma interpretação equivocada do ambiente em que vivemos. E o pior é que trazemos isso para a nossa espiritualidade. Uns trabalham até morrer e outros querem viver uma espiritualidade agitadíssima e produtiva. Espiritualidade produtiva. Isso não existe no texto bíblico. A gente descansa em Deus e se relaciona com Deus. E trabalhamos, porque trabalho é bênção. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção. E oramos como Jesus nos ensinou. Dá-nos o pão nosso de cada dia. E assim nós vivemos. Sem essa loucura de ter, de fazer, de chegar, de conquistar. Sim, existem coisas que são bacanas e são boas e que nós fazemos, mas elas não podem ocupar um espaço demasiado na nossa vida. Assim, acho, inclusive, deveria ter dito isso ontem, que não só quanto ao trabalho, mas quanto a várias atividades. Quando um hobby toma conta de você e você só pensa naquilo, tome cuidado. E ele se torna motivo de interesse, preocupação demasiada, tome cuidado. Tome cuidado quando uma relação ganha um espaço na tua vida que não deve tomar. E a gente precisa produzir e fazer coisas dentro dessa relação. Take it easy. Menos. Devagar. Valorize a tua vida e não se entregue a esse modelo de produtividade para que ele não te consuma. Esse é um perigo que nós corremos. Lembrando que o Evangelho é um caminho para a gente seguir e não uma meta, não um lugar para a gente chegar. A gente vai caminhando e vai vivendo. O segundo episódio está no capítulo 6, do 6 ao 11, é quando Jesus cura uma pessoa dentro da sinagoga. E o que acontece? É que há uma disputa clara, curar alguém ou guardar o sábado. Para a cabeça dos fariseus, esse alguém não importava. O importante era guardar o sábado, é o que eles dizem. Ali no versículo 7, os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado para ficarem felizes e celebrarem aquela cura, não, a fim de acharem de que o acusar. Então nós notamos o que estava em primeiro lugar no coração daqueles homens. Porque a religião, ela se mostra cruel e egoísta. A religião, ela não está nem aí para o homem. Ela é realmente voltada para si, para os seus interesses. Mas Jesus diz, na sua própria forma de colocar a questão, ele diz: o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? O que é lícito fazer no sábado? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E como eu disse ontem, Jesus não faz nem conta
porque a vida daquele homem valia muito mais do que guardar a lei. Eles esqueceram que a lei, os fariseus esqueceram que a lei apresenta o coração de Deus. E mais uma vez quero te lembrar que guardar o sábado, o mandamento, tem um coração por trás, tem um sentimento, um valor. Tem a ver com descanso, com renovo, com fôlego, com energia renovada, tempo com Deus. Tem a ver com desfrutar da bondade de Deus. Isso se perdeu. E nós precisamos observar como Jesus interpreta as coisas e seguir esse mesmo caminho. Por quê? Porque a nossa religião deve ser a de Jesus. Nós devemos ser seguidores de Jesus e preservar a vida e fazer o bem, quando se trata de uma decisão a ser tomada por nós, deve ser essa: fazer o bem e preservar a vida. Muitas vezes o que acontece é que a nossa própria religião nos impede. As leis comportamentais e morais, elas se tornam empecilho para a manifestação da graça. E a gente não pode se esquecer, nenhum momento disso. Estamos num mundo caído. E a gente vai se deparar com situações em que, às vezes, decisões devem ser tomadas. Qual delas nós tomaremos? Nós vamos guardar leis morais, porque a gente tem satisfação a dar para pessoas, ou porque a nossa religião diz assim, porque a nossa igreja diz assim, ou a gente vai fazer o que tem que ser feito, que é cuidar de quem precisa ser cuidado, que é dar atenção à nossa própria família, eventualmente, que é decidir pelo bem. Então é preciso compreender que Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso alívio, Ele é o Senhor do sábado, o Senhor do alívio e do descanso, e que nós precisamos tomar sempre muito cuidado com o caminho que a religião quer nos levar, porque a religião se satisfaz com o cumprimento da regra em detrimento do amor às pessoas. A religião, naquele momento, era um fardo e um tormento. Sábado não era descanso, era peso. Sábado não era alguma coisa boa, era uma opressão mesmo. E o que é que Lucas está dizendo? Teófilo, não se esqueça, Jesus sempre priorizou a vida. E é assim que a gente vai seguir. Não se esqueça do que você já aprendeu, é o que Lucas está dizendo a Teófilo, e é o que eu digo para você nessa tarde. Não se esqueça, a vida sempre vale mais. Esse é o nosso Novamente de hoje, e amanhã a gente continua esse papo aqui. Vamos lá.